Vamos começar mais uma live, galera. Voltamos com as lives, que coisa legal. Um grande bate-papo. Olha o Tigrinho, Tigrinho, Tigrinho. Sério, vou voltar. Vou voltar, mestre. Vamos lá, vamos lá. O Ju tá solicitando. O Boris acabou de entrar também. Aceitei o seu Boris. Aceitei dos dois. Lucas, Opa, tudo bem? Tudo bem, Ju? tudo bom? Como é que tá? Tudo Tranquilo. bom, vamos começar mais uma live. Em quanto tempo que a gente não faz uma live dessa, um bate-papo desse? Bem interessante, né? Só que antes de fazer a live, a gente vai fazer a nossa rotina, né? Que é aquela rotina de fazer uma autodescrição. A autodescrição, né, para ajudar muito, né, as pessoas que têm a limitação, né, visual, a estar assistindo a nossa live, curtindo a nossa live de maneira mais completa, né? Então eu, Lucas Arruda, sempre faço lives, diversas lives, já passamos de um número muito grande de lives com profissionais da saúde e da educação, para quem não nos conhece, né? No caso, eu sou branco, da pele branca, tenho uma barba bem grandinha, cultivo ela, é difícil tirar a barba. Um boné preto também, e sempre estou de camisa preta, boné preto, dentro da biblioteca da minha casa, que é o meu escritório, né? Onde tem vários livros atrás, várias estátuas que eu gosto bastante, né? E tem a nossa companheira de hoje, né, do time também, time que é grande, né? Que é a Ju, né? A Ju também, ela faz a parte de tradução, né, de interpretação, perdão, de línguas de sinais, e também ela é branca, né, da pele branca, cabelo preto, né, preso, né, e o cabelo dela também é todo preto também. Ela, no caso, deve estar no escritório dela, onde tem uma parede de fundo branca, tá bom, galera? E eu vou deixar para o Boris fazer a autodescrição dele e a gente começar esse bate-papo sobre um ano de guerra que está rolando entre Ucrânia, né, e Rússia. Se apresenta aí, Boris. Prazer em ter você aí de novo aí, mais um, acho que é o terceiro bate-papo nosso, né? Boa tarde, Lucas. Sempre um prazer estar aqui contigo, participando das lives. E vamos falar aí já de um ano de guerra, né? Mas minha descrição, então, tenho os cabelos castanhos, os óculos, tenho os olhos meio azul, esverdeado, uma parede branca ao fundo e uma camiseta preta. Ah, show de bola. Explica para a galera aí, você dá aula, como que funciona, aonde, só para a galera que ainda não te conhece. Sim, então, eu tenho bacharel em Relações Internacionais, tenho especialização em Relações Internacionais Contemporâneas pela UNILA, mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente estou no doutorado em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu também sou estagiário docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos Nossa, show, show. cursos de Política Internacional e Teoria Política. Nossa, isso são assuntos assim que eu posso dizer que eu sou apaixonado, sou bem interessado nesses assuntos. Esses assuntos de ciências, políticas e psicologia eu gosto por demais, né? Então, assim, Boris, vou fazer aquela primeira pergunta, né, que a gente sempre deseja, né, que aconteça, né, que é o fim, né? Não sei se pode dizer que vai ter um fim mesmo, né? Porque a gente sabe como que funciona, né? A geopolítica mundial, mas desse início de guerra, aí depois agora que já está fazendo, já fez acho que 1 ou 2 meses de um ano, né, de guerra na Ucrânia, tem alguma perspectiva, porque a gente escuta guerras e guerras de narrativas. Tem alguma Sim, perspectiva assim de fim para essa guerra, de acordo? O que você acha? agora dia 24 de fevereiro vai completar um ano, né, desde o início
da guerra ali na Ucrânia, e as possibilidades de se negociar uma paz agora, passados quase um ano, estão bem mais distantes do que estavam em março ou em abril do ano passado. Mas, claro que fica sempre difícil nós prevermos o que vai acontecer. Mas existem, na verdade, três cenários para tentativas de um acordo. Três cenários que são ruins, né? Afinal de contas, o conflito já está iniciado, né? O ideal seria que esses cenários tivessem sido desenhados anteriormente ao conflito, mas existem basicamente três perspectivas, diria eu. Começando pela menos pior, mas todas são ruins, né? Mas a menos pior se deriva exatamente das conversações que foram feitas entre Ucrânia e Rússia em março de 2022, que culminaram na cúpula de Istambul, na cúpula de Ankara, na Turquia, e que se recolheram, isso só foi divulgado depois, a gente só ficou sabendo disso lá por julho ou setembro, agosto, setembro do ano passado. Mas esse primeiro cenário, que na verdade havia sido negociado entre as forças russas e ucranianas na Belarus, né? Inclusive, você se recorda, logo no início teve, né, uma comitiva ucraniana que foi até Belarus, uma comitiva russa que foi até Belarus para iniciar as tratativas bilaterais ali de acordo, e desse acordo, dessas tratativas entre os negociadores russos e ucranianos, surgiram 14 drafts de acordo, drafts dos 14 rascunhos de acordos. E, de modo geral, o mais emblemático, mais importante deles, que talvez seria a possibilidade também de uma saída negociada na questão do conflito da Ucrânia, envolve uma neutralidade, o reconhecimento do status de neutralidade da Ucrânia, né? Ou seja, ela não ingressaria em nenhuma aliança militar, seja ocidental ou russa. A Rússia, em contrapartida, devolveria as regiões já conquistadas do território ucraniano, né? As regiões de Donbass, não a Crimeia, né? Haveria também, em contrapartida, um reconhecimento da Crimeia enquanto russa, por parte dos ucranianos, e a Rússia daria o apoio ou o sinal verde para que a Ucrânia ingressasse na União Europeia, se ela desejasse, se fosse assim o desejo dos países europeus. Esse acordo ele chegou a ter um status aceitável, tanto para o governo ucraniano quanto para o governo russo, né? Foi a partir desse acordo, dessas negociações que se surgiram, né, a possibilidade de que isso possa vir a ser implementado, mas esse acordo nunca foi implementado por pressão ocidental. Então, isso não aconteceu. Mas é ainda um cenário possível, né? A Rússia reconhecendo a integridade do território ucraniano sem a Crimeia, a Ucrânia reconhecendo o status de neutralidade, mas participando da União Europeia. Só um adendo, né, as questões que envolvem as repúblicas separatistas da Ucrânia, quando se fala desse acordo, né, de reconhecimento enquanto parte da Ucrânia, essas repúblicas teriam um status especial de que elas pudessem eleger os próprios representantes dessas regiões, né? Porque na Ucrânia
o sistema político ele é centralizado, de modo que o presidente indica os representantes das regiões, né? Isso que foi, inclusive, objeto de problemática já lá desde 2014, porque as regiões separatistas na Ucrânia não aceitavam o indicativo de Kiev para um representante nessas regiões. Então, a partir desses acordos que tinham sido negociados na Belarus, as regiões ali de Donbass, né, de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, passariam a escolher os seus próprios representantes e não um representante vindo de Kiev. Então, esse seria um cenário, digamos assim, menos pior da questão que envolve a Ucrânia. O cenário, um segundo cenário que se projeta no que tange ali, o que me parece que é a escolha que está sendo tomada, é um cenário de derrota total da Rússia, né? Se fala muito nisso em relação ao envio de armamentos do Ocidente para a Ucrânia, né? E isso teria uma previsibilidade, seria como incentivar, né, entre aspas, uma mudança de regime interno na Rússia, uma queda do Putin, e só que isso, por consequência, teria também consequências catastróficas, né, não só para a Ucrânia, mas também para o mundo como um todo, né? Vocês bem sabem que a Rússia é uma federação que compõe diversas repúblicas e uma queda, digamos assim, do Putin representaria um jogo interno de facções políticas em busca do poder, só que facções políticas que poderiam ter posse de artefatos nucleares. Então, o dispositivo de disparar ou não artefatos nucleares não seria mais centralizado no alto comando militar ou na presidência da federação e poderia ser diluído em diversos outros em diversas outras forças internas da Rússia, né? E isso me parece que, em alguma medida, é um cenário que pouco se fala, né? Porque se fala de uma vitória ucraniana, mas não se fala do que isso representaria, né? Por assim dizer, né? Porque uma derrota total russa, ela implicaria uma série de outras consequências que teriam reverberações muito grandes para toda a região e para todo o mundo. Um terceiro cenário que também poderia acontecer é uma investida ainda maior, o cenário da Rússia no cenário teatro ucraniano, né? O resgate, né, de uma estratégia utilizada anteriormente de cercar e forçar as lideranças políticas ucranianas a deixarem o poder ou a forçar um acordo, né? Mas isso implicaria também em um custo enorme de vidas humanas, né? Uma investida, uma ofensiva russa avassaladora, digamos assim, até Kiev, para justamente negociar esse acordo, né? Porque ou forçar, né, a Ucrânia a assinar um tratado de rendição ou como é que diz? Ou que as lideranças ucranianas tomassem, digamos assim, como é que é a palavra, quando você abre mão do mandato, agora me fugiu a palavra,
enfim, que as lideranças ucranianas abrissem mão do mandato. Então, seria essas três perspectivas, as três muito ruins, porque elas implicam em uma perda muito grande de vidas humanas, mas em termos comparativos, o primeiro cenário seria o mais ideal, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, só que em outra medida ele não acomoda muito bem os interesses dos Estados Unidos nesse contexto, porque também há um interesse, e isso me parece que ficou bastante claro, de que há um interesse na manutenção do conflito, justamente para que o complexo industrial militar norte-americano continue vendendo o armamento e continue lucrando a partir desse conflito, né? Porque a guerra ela sempre é lucrativa, né? Ela sempre é lucrativa para alguma das partes ou para ambas as partes, né? E a estratégia atual que vem sendo feita desde o desgastamento do fim, né, das possibilidades de um acordo, né, desde que se abriu mão do acordo de Ankara, então de um conflito estagnado, mas não parado, digamos assim. Há uma correlação, um equilíbrio de forças por parte, né, da Ucrânia, que vem recebendo os armamentos ocidentais, e por parte da Rússia também, no sentido de que há cálculos de que qualquer investida militar muito avassaladora sobre o território ucraniano pode também gerar custos de vidas dos militares e dos armamentos muito grande. Então há essa ponderação. Então diria que seriam esses os cenários, mas nenhum muito simples e nenhum que se possa ter uma perspectiva clara de uma resolução em poucos meses, assim. Não há nenhuma crise na questão ucraniana no momento. Não, legal. Eu fiz umas observações rapidinhas aqui, perguntas rapidinhas, até porque a gente vai para as principais lá, em cima de tudo que você disse aí, né? Dessa única resposta que é bem completa, né? As verdades, elas vêm aparecendo de maneira muito, né, sutil, com o tempo, né? Porque inicialmente, né, a gente ouviu os discursos, né, que no caso a Rússia não gostaria que a Ucrânia entrasse, né, para a OTAN por causa dessa questão militar, dessa questão de instalar, né, bases militares muito perto da Rússia, e a gente viu que isso não é tão verdade, porque tem as outras participantes da OTAN que estão coladas, né, na própria Rússia, né? Mas aí você explicando isso, então isso se dá ao fato mais por aquela verdade que vem muito sido falada, que a Rússia considera muito essa questão desses países soviéticos, né, como irmãos, né, como a Ucrânia, tipo assim, um irmão de sangue, né? Porque você vê que os outros países que estão colados e que são representantes da OTAN, eles não têm muita colonização com essa questão soviética, né? Mais com os ingleses. Então, se dá mais por esse fato, né? Isso é um ponto importante que tu vem destacar aqui, Lucas, porque existe um componente securitário, sim, na questão da Ucrânia, porque a Ucrânia é um grande terreno aberto, né? Foi por lá que a Napoleão invadiu a Rússia no século XVIII, foi por lá que Hitler invadiu a União Soviética no século passado. Então existe essa concepção, mas ela não é única, exclusivamente uma questão securitária. Existe, como tu falou, uma concepção que ela é muito derivada de um fato que é relacionado à identidade russa como vinculada à Ucrânia, ou a Ucrânia vinculada à Rússia. E mais do que isso, existe também um fator
que existem muitos nacionais russos que vivem na Ucrânia. E para a Rússia é inconcebível que uma aliança militar, como eu já disse, acho que em outras vezes, seja imposta, uma aliança militar que se constituiu a partir de uma oposição à Rússia, seja imposta a esses nacionais na Ucrânia. Então, existe um componente. Por que, por exemplo, a Rússia reagiu dessa forma na Ucrânia e não reage agora com a possibilidade da Finlândia e da Suécia entrarem na OTAN, sendo que a Finlândia e a Suécia também compartilham do imenso território, a Finlândia, sobretudo, de fronteira com a Rússia. Porque não há um componente nacional envolvido na questão finlandesa. E não há um componente identitário envolvido na questão finlandesa. Então, me parece que, além das questões de segurança, existem essas questões que envolvem questões que se relacionam à nacionalidade e à identidade que são presentes nesse conflito. Ah, legal, legal. Tipo um lastro, assim, né, de sangue, né, mais nesse sentido que você disse. E a questão que você também levantou do sistema político ucraniano, não sei se você sabe, mas você pode dar sua opinião, com certeza você deve saber um pouco. O sistema ucraniano político, você disse que no caso é o presidencialismo, e o presidencialismo, ele que determina as lideranças das regiões, né? É diferente, então, do Brasil, por exemplo, que as próprias regiões que levantam as suas lideranças. Então, então ele é um pouco mais liberal, né? Ele tem mais esse sistema um pouco mais liberal, né, do que a Rússia em si e outros países soviéticos. É isso, né? Não diria mais liberal, pelo contrário. O liberalismo ele prevê a autonomia, né, regional, nacional enfim, o poder de escolha, né, dos indivíduos ou da sociedade, enfim. E no caso ucraniano existe um processo do sistema político, né, que ele é centralizado, né, as pessoas votam apenas para o presidente, né, da República, e o presidente da República, ou da Federação, né, no caso da Ucrânia, ele nomeia os seus representantes regionais em cada oblast, ou em cada estado, né. Então, existe, por exemplo, o governador de Odessa, o governador de Kherson, o governador de Sumy, o governador de Lvov, dessas regiões, que estão, na verdade, nomeados pela presidência, pelo executivo, né? Não são as próprias regiões que escolhem esse governador, elas escolhem o presidente, votam para o presidente, e o presidente, então, nomeia essas lideranças. Legal, legal. Agora eu entendi melhor, até porque esses termos assim é muito superficiais para nós que somos leigos, né? E aí é o legal que você deixou claro que o que é, né? A ciência, ainda mais política, tudo, eu acho muito legal trazer isso, por quê? Porque a gente sabe, aprende, ouve de você que, não chega a ser liberal, né? Porque o liberal é isso, né? O liberal refere-se à autonomia dos povos, tal, de escolha, mas muito legal você ter esclarecido isso. Agora, outra coisa também que você comentou, a Rússia, por exemplo, então, esse governo político, essas questões desses países, né, que tem esse lastro de sangue, assim, de cultura nacionalista que veio, né, muito da União Soviética, eles têm essa preocupação, então, de deixar esse sistema mais autoritário, ditatorial, e você também pode fazer comentários sobre isso, né? Porque eu já ouvi diversos comentários sobre isso, por uma preocupação com relação a essa questão dessas facções. Eles conhecem, né, as facções, eles conhecem o povo que tem e acham que isso daria um grande problema, por exemplo, para a Rússia, principalmente, não só para a Rússia, para o mundo, né, principalmente com essas questões nucleares, com essas questões de acesso, de quem vai ficar com a responsabilidade, né, como a gente vê no Brasil, né, essa divisão.
Então, é mais por causa disso, dessa preocupação que eles têm de levar esse tipo de democracia que tem muito no Ocidente, você acha? Ah, é muito interessante essa tua pergunta, Lucas, porque, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos um sistema, uma democracia bastante consolidada, ainda com seus problemas, mas nós temos as nossas instituições políticas, elas são bastante independentes em relação ao executivo ou ao legislativo, né? Nós temos a independência desses três poderes. Mas isso também se deve muito a uma coesão interna que há dentro do Brasil, que permite que sejam que as instituições ocidentais e de democracia liberal sejam implementadas e tenham força no Brasil, porque aqui no Brasil nós somos um território enorme, mas eu falo português, que estou no Rio Grande do Sul, a pessoa que está no Pará fala português, a pessoa que está no Chuí fala português, outro que está no Iapoque fala português, e todos nós nos identificamos como brasileiros. Uhum. Na Rússia, isso não acontece. Na Rússia, isso são... A Rússia é uma federação com mais de 170 nacionalidades. E o russo é uma das 170 nacionalidades. Tem tchetchenos, tem ingushétios, tem tartares, tem diversas outras nacionalidades que não se consideram russas e que não falam russo, que não praticam a religião majoritária da Rússia, que tem outro background cultural totalmente distinto do russo étnico, né? Por isso que a Rússia é uma federação. Existem outros 13 países dentro da Rússia, né? 13 repúblicas autônomas, que são a Chechênia, a Ingushétia, diversas outras repúblicas que detêm a sua própria constituição, que elege seus próprios governos, que têm a sua própria língua, que têm a sua própria identidade cultural. Então, nesse cenário tão complexo de clivagens, é muito difícil estabelecer um sistema como uma democracia liberal. Não, não há como se ter uma coesão específica como se tem nos países ocidentais, em que as fronteiras étnicas e a coesão social ela é muito mais nítida. Então, a Rússia tem um sistema híbrido, né, existe um poder central, né? Existe na teoria as pessoas votam a uma eleição, na teoria é uma democracia liberal, mas há também uma série de repressões internas ali na questão que envolve o domínio político, porque não há não há possibilidade de se ter um território governável, digamos assim, com tamanha diversidade, né? Diversidade seja étnica, religiosa, cultural, enfim. Então, é bem complexa essa situação. Não, mas é bem legal você ter comentado isso, porque muita gente aqui não sabe, e eu também muito não sabia, né? Até porque o nosso estudo em escola, dependendo pública, né, que a gente vem, ou particular que a gente vem, ele é bem superficial com relação à geografia, história e esses tipos de fontes de conhecimento, né? Então, é mais ou menos, eu entendi muito bem essa questão dessa preocupação, né? E não é nem preocupação só, né? A questão é que lá tem as 170 nacionalidades e que cada uma é a sua, né? E se considera muito a sua própria, né? E não se considera
de nenhuma das outras, né? Então, isso já traz um traço muito forte que realmente pode trazer, né, graves problemas aí. Mas foi mais uma curiosidade nossa e a galera vai tirando as próprias conclusões, né? Agora, a questão dos entraves, assim, para que de fato aconteça a paz. Você disse no começo, né, mas você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de quais, né, esses entraves? Sim, existem diversas questões que formulam, né, que formulam esses entraves, né, que dificultam com que haja pelo menos um diálogo, né, em relação à Ucrânia, né. E, de fato, o único diálogo que há no momento, a única narrativa que se tem no momento é o do envio de armas, né? Não há outra possibilidade de discussão quando se fala na questão ucraniana, a não ser que seja o envio de armas buscando uma derrota da Rússia, né? Então, inclusive, isso foi objeto, né, agora recente da visitação do Lula aos Estados Unidos, e até mesmo anteriormente ele falou muito sobre, de que se fala muito em armas e pouco em paz, né? Justamente porque há também um interesse, como vinha dizendo, há um interesse em seja enviados essas armas para a Ucrânia, porque há a possibilidade de as empresas ocidentais, sobretudo o complexo industrial norte-americano, lucrarem com esse envio, e também há constrangimentos internos, né, na Ucrânia que se relacionam a uma perda, digamos assim, de influência, de influenciar o processo decisório interno do próprio Zelensky, porque hoje em dia o Zelensky, ele é muito, ou da presidência, né, ou do executivo, ele não tem capacidade para conduzir negociações no intuito de buscar um cessar-fogo, buscar uma paz, porque há muitas forças envolvidas na Ucrânia, há diversos mercenários, há grupos paramilitares, as forças armadas, não há um centro de comando e controle unificado no teatro ucraniano. Então isso dificulta como é que vai se negociar que esses militares, esses soldados parem um eventual combate no intuito de conduzir um cessar-fogo para se mediar um acordo de paz, sendo que eles não obedecem uma cadeia de comando e controle em específico. E há constrangimentos internos também da própria Constituição ucraniana, em que desde setembro, especificamente em 2022, o parlamento ucraniano proibiu qualquer tratativa de acordo com a Rússia. Então, não há, enquanto isso não for alterado, não há possibilidade de diálogo, porque há uma pena legal, inclusive, pode ser criminalizado qualquer ator sob os auspícios dessa lei, qualquer ator do governo ucraniano, de Kiev, que venha conduzir qualquer tipo de diálogo ou de negociação com qualquer outro representante do governo russo. Então, tem esses entraves que fazem com que o processo de diálogo seja obstruído e, consequentemente, fazem com que a paz, que um cessar-fogo possa ser atingido, porque também há, além disso, né, em função dos auxílios, da ajuda militar e financeira para a Ucrânia, a própria Ucrânia e o próprio Zelensky se tornaram reféns das decisões ocidentais. Então, enquanto não houver um beneplácito ocidental para que se negocie
para que o governo ucraniano negocie um acordo com a Rússia, não haverá qualquer possibilidade de interlocução. Também a Ucrânia, em função dessa ajuda, se torna refém, digamos assim, desses bilhões que recebeu do Ocidente. Certo, certo. Legal também você ter comentado essas coisas assim sobre a questão de competências, porque também esclarece muito na cabeça das pessoas que por isso que tem cada área, né, específico, a sua liderança, tudo, e nem sempre um presidente ele consegue fazer muitas coisas, né? Ainda mais habilidades voltadas a coisas que às vezes ele nem imaginaria que passaria, né? Como, por exemplo, uma guerra, né? Então, e essa questão da intervenção ocidental também é muito legal você ter comentado. E está cada vez mesmo mais remoto, né? A Sim. gente vê essas negociações de paz, porque o Ocidente, a OTAN, ela vai em passinhos de formiga também, né? Financiando, mandando, agora já está mandando tanques. Então, quer dizer, é muito complicado. Sim, inclusive, né, um ponto importante, porque é exatamente por isso que o Zelensky ele se torna muito mais uma figura popular do que um chefe de Estado em si. Ele foi alçado para essa condição, né, toda uma construção de imagem no Zelensky, participando de ensaios fotográficos da Vogue, participando do Oscar, participando do Grammy, visitando o Reino Unido, sendo recebido pelos parlamentos mundo afora, porque há o próprio estilo, né, do moletom ali e tudo, há uma construção, né, de uma certa figura em torno do Zelensky, que se torna muito mais uma figura pop para consumo das massas, para incentivar o apoio, buscar apoio à Ucrânia, incentivar, claro que também é um papel importante, mas ele é muito mais voltado como uma figura de RP, né, de relações públicas, e de promoção e de buscar trazer mais ajuda e mais apoio à Ucrânia, do que um chefe de Estado em si, que comanda os seus, né, o seu exército, que tem, né, essa particularidade, mas que governa em si um país, né? Que não é o caso agora que a gente vê do Zelensky. Que sabe onde está, né? Então, quer dizer, é bem complexo, né? Mas agora eu vou te fazer a pergunta com relação ao nosso Brasil, né, cara? Para chegar nos finalmente, até porque já vai fazer 12 minutinhos aí para encerrar, né? Ai, Nossa live passa voando, desculpa. cara, passa voando. Mas assim, não, desculpa nada, tá ótima a nossa live. E nesse mundo dividido e desenhado, né, Boris? E a gente vê que está desenhado em dois, né? E até porque a gente vê que até as negociações e conversações do próprio Ocidente, o Ocidente que eu falo mais é Estados Unidos, com a própria China, está cada vez mais difícil, está cada vez mais caótico. Então está bem desenhado assim, né, em dois. Que lado, né, que o Brasil ele deve ficar? Porque é complexo, é profundo, né? O Brasil está no Ocidente, o Brasil ele é meio que uma cópia, né, de toda essa estrutura aí dos Estados Unidos, mas, né, na sua opinião, como professor, estudante, pessoa que conhece aí um pouco essas culturas em si. Eu vejo com bastante otimismo, diria eu até. Eu acho que a visão tradicional do Itamaraty ela tem prevalecido, não só no governo
Lula, como no governo Bolsonaro anteriormente, ou no governo anterior, em relação à neutralidade no conflito, né? Eu acho que o Brasil ele não deve assumir nenhum dos lados, nem apoiando a Rússia, nem apoiando a OTAN, os Estados Unidos. Eu acho que nesse aspecto o Brasil deve se manter numa posição neutra, justamente buscando negociar com os dois lados e sendo projetado como um possível mediador, como um possível protagonista, né, nessa mediação entre OTAN, entre Rússia, entre Ucrânia, porque aí compete muito, né, a esse vínculo que o Brasil tem com os Estados Unidos e que os Estados Unidos veem o Brasil como um parceiro importante, então há a possibilidade de fazer essa mediação. Claro que é muito difícil, mas ela deve ser construída, ela deve ser colocada no debate público para que isso possa, eventualmente, ter alguma factibilidade mais adiante. Perfeito, perfeito. É porque também é muita dependência, né? É por parte não só dos Estados Unidos, mas como da própria China, né? Da Rússia, não sei se tanto assim, né? Mas eu acho que sim também, né? Com questões da agronomia, né? Mas para finalizar, indo também meio que fazer um link com essa pergunta que você falou da factibilidade, né? O nosso atual presidente, né, ele teve diversas ideias e diversas propostas que ele vem colocando aí no papel. E a criação, por exemplo, de um clube da paz, então vai muito de encontro com essa ideia que você está passando, né, que é a ideia de um país que é grande, mas que está na neutralidade, que está querendo intermediar essas questões mais de equilíbrio, né? É factível, então, esse clube da paz aí, que o atual presidente comentou, fazer? Só um ponto interessante que tu trouxe aí na tua fala em relação à questão da Rússia, né? Porque a princípio não parece que o Brasil é muito dependente em função do comércio bilateral com a Rússia ser muito menor em relação à China ou aos Estados Unidos. Mas existe um componente importante que diz respeito ao próprio governo Lula, que se refere à questão do agronegócio no Brasil, né? Boa parte dos fertilizantes utilizados no agronegócio brasileiro vem da Rússia, né? E se o Brasil assumir um lado em relação aos Estados Unidos, né, pró-Estados Unidos ou pró-OTAN no conflito da Ucrânia, isso pode gerar uma represália russa, tendo impacto nas exportações desses fertilizantes, e isso diminuiria a nossa produção agrícola, né, a nossa produtividade agrícola, o que, consequentemente, impediria um apoio político do setor do agronegócio com a presidência atual, né, em relação ao Lula. Então veja como é complexa a correlação de forças, porque a relação entre o Lula e o agronegócio já é uma relação bastante tumultuada. Esse é um setor importante da economia brasileira que o Lula terá que ter apoio caso queira implementar reformas, enfim, fazer com que o governo consiga ter o apoio para propostas estratégicas do governo. Então, não é uma boa ideia essa noção de que o Brasil assuma um lado. Essa ideia que tu perguntou sobre o Clube da Paz, né, que está sendo falado bastante em relação ao conflito, que foi uma proposta do Lula, me parece interessante, mas no momento não tem muita factualidade, não é muito factível, porque não há, se fala que a China, convidaria a China, a Índia, a Indonésia, para falar com a Rússia, falar com o Zelensky, falar com os Estados Unidos, mas não se sabe em qual plataforma e como é que isso vai se tornar operacional, né? Como é que isso vai se desenvolver, né? Mas, por outro lado,
a gente tem que pensar que mais cedo ou mais tarde, diria eu, mais tarde, né? Como eu já expliquei, o conflito ucraniano vai acabar, não vai ser uma guerra infinita, não vai, enfim, pode durar 20 anos, pode durar 30, não sei, mas um dia vai acabar. E quem está liderando esse processo de paz, ou quem fez esforços para que seja atingida qualquer tentativa de negociação, estará, sem dúvida, tendo um papel de protagonista em termos internacionais, né? Então, por mais que não seja uma ideia factível na atual circunstância, porque não há muitas informações ainda como se daria esse Clube da Paz, é necessário que isso seja mobilizado para que isso esteja no debate público e para que isso possa repercutir em diferentes canais, como, por exemplo, agora, com a visita do Lula aos Estados Unidos, né? Então, isso é algo que, a partir do momento que começa a se falar e começa a ser comentado sobre, que se constrói, digamos assim, as possibilidades para que esse diálogo se torne mais implementável, né? Então, eu acho que é nesse sentido que o Brasil ele tem que atuar e é sempre importante destacar, né, que um país que assume uma certa liderança em termos, né, de ser um mediador ou de buscar a resolução do conflito de escalas globais, de escala global, como esse que está acontecendo na Ucrânia, com reverberações em todo o mundo, todo país que assume esse tipo de liderança, ele se projeta em termos, né, de relevância no cenário internacional, projeta a sua imagem, projeta para os outros países uma liderança importante e também ajuda, né, a fomentar, a partir dessa projeção e a partir dessa uma melhora da imagem do país em termos, né, no cenário internacional como um todo, isso também ajuda a fomentar o próprio comércio internacional do Brasil e fomentar parcerias com outros países, né? Então, é nesse sentido. E também há como eu expliquei, há uma obstrução do diálogo entre Ocidente e Rússia. Então, indubitavelmente, outras potências que possam funcionar como pontes entre o Ocidente e a Rússia precisam estar inseridas e precisam se inserir nesse debate, porque as consequências de uma manutenção do conflito, de manutenção da guerra, elas são globais, elas não atingem apenas Ucrânia e Rússia, né? As consequências são globais, então é por isso que potências regionais precisam mediar ou tentar mediar ou construir um diálogo entre OTAN e Rússia, uma vez que esse diálogo pelas partes, né, pelas duas partes, está obstruído. Não, muito bom mesmo. E para concluir, né, eu sempre gosto de trazer esses conhecimentos, por quê? Porque tem muita coisa importante que você disse aqui por trás, principalmente que chega na nossa esfera, né, que é a esfera micro, né, desse mundo, né, que é a gente saber, né, o nosso posicionamento, porque muitas vezes a gente quer se posicionar de um lado, né, sendo que é altamente complexo. É altamente complexo o assunto. E aí é onde que vem radicalismo, extremismo, vem tudo quanto é viés assim, que pode ser extremamente prejudicial para a própria humanidade. Então, o que você disse, a gente pode aplicar para a nossa vida. Até porque a nossa educação também, que é bem simples, né, política, né, que a gente sabe como é que funciona, né, a educação pública e particular, principalmente para jovens, adolescentes, né, aí mesmo que a gente tem que saber nosso posicionamento, que a gente vê, né, dentro das nossas ideologias, dentro da nossa suposta democracia, né, essas questões que vão tomando proporções extremistas, radicalistas, né, onde que
um não pode ouvir falar do outro, um não pode conversar com o outro, né? Que é o que acontece no nosso Brasil atualmente, né? Nessa questão política. E isso é muito prejudicial, né? Porque entra aquelas outras verdades, né? Que a gente sabe que, pô, não, tal candidato ganhou a eleição. E agora? Vamos se unir, vamos fazer o melhor para o Brasil. Só que aí, na hora que você chega para as pessoas para conversar, você vê que não tem como, não dá para conversar pelo tanto de ódio e raiva que tá dessas questões aí que você disse. Mas agradeço assim, Boris, muito, mas muito mesmo por você ter aceito o convite novamente. Você sabe que eu sempre vou chamar porque esse assunto de geopolítica, ciências políticas, é um negócio que é igual qualquer outra ciência, né? Se renova a cada dia, a cada mês, a cada ano, né? E a gente só espera acontecer um fato um pouquinho maior, né? Para a gente poder trazer um número maior de questões aí para a galera. Mas assim, agradeço demais, porque já fazia um tempinho que eu não fazia uma live, em torno de um mês, tudo, porque questões de investimentos. Mas assim, eu me senti muito realizado por essa live, muito feliz por você estar aqui e também por estar conhecendo a Ju, né, que faz parte também da interpretação aí de línguas de sinais aí para o nosso povo, né? Então agradeço demais, Boris. Obrigado, Lucas. É sempre um prazer conversar contigo. É muito bom dividir aí com a tua audiência, com a minha audiência, esses assuntos. E esse tema que tu falou, né, só bem rapidamente, a gente pode falar sobre isso numa próxima live. Estou disponível para a gente comentar por que há essa radicalização da sociedade e das pessoas, porque não há mais essa aceitação do outro, não há mais aceitação de uma visão distinta. A gente pode comentar mais sobre isso em uma outra live e eu fico disponível. Sempre muito bom conversar contigo. Agradeço essa oportunidade, Lucas. Agradeço também a Ju pela interpretação na língua dos sinais. E se alguém eventualmente quiser conversar comigo ou mandar perguntas, enfim, a nossa live, o tempo é curto, mas pode mandar para mim no meu Instagram que eu ficarei feliz em respondê-las. Muito bom. E galera, tem a questão aí do Dan, que ele falou que ele acabou perdendo o final aí. As lives elas ficam gravadas tanto na minha bio, né, que é a minha página principal, né, do Instagram, é só ir lá na questão das lives, quanto também eu subo, né, pro meu canal no YouTube. Então fiquem tranquilos, compartilhem o máximo de conhecimento para que a gente possa, né, aplicar. Então agradeço, Boris, tchau, tchau, uma boa tarde para você, para toda a sua família, para toda a audiência e também para a Ju aí, uma boa tarde aí. Vamos que vamos, né, galera? Vamos para cima. Obrigado a todos, valeu, um Tchau, abraço, tchau. tchau.